Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos fazendo uma live hoje, eu e a Carol. É uma live meio surpresa, né? Uma live meio inesperada. A Cláudia de Passo Fundo, a Suelen, olha que gracinha, Suelen, queridona. Vamos falando de onde vocês são. Eu sei que a Cláudia de Passo Fundo, a Suelen de Passo Fundo, a Fabrina Cardoso entrando. Hoje eu vou receber na minha live uma psicóloga que também é consteladora e ela vai falar sobre as feridas emocionais. As feridas emocionais que nós carregamos, né? Então, hoje não dá para eu digitar aí o nome da live e fixar, gente, porque o meu consultório, o meu tripézinho, ele quebrou na minha vinda de Passo Fundo para cá e eu estou sem. Então eu estou aqui, ajeitei aqui, né, direitinho, mas nem sei se está tão direitinho, mas vai ter que ser assim, é o que temos para hoje. Então vai ser uma live com algumas vivências, com algumas reflexões, vai ser um trabalho bem bonito. Se vocês quiserem ir convidando outras pessoas, nós vamos começar. Entrei um pouquinho mais cedo para eu ir acolhendo, recebendo vocês, né? Fazendo esse movimento de receber vocês. Eu estava agora no mar, a Anne Ceruti chegando, bem-vindos. Foi agora fazer uma meditação, respirar um pouquinho, né? Porque isso também faz parte, estar na presença. A Fabrina é da Bahia, olha que linda! Bem-vinda, Fabrina, bem-vinda. Só para falar para vocês, vou repetir isso algumas vezes na live, mas amanhã eu vou fazer uma aula fechada e nós vamos receber o Guilhermo. O Guilhermo é um constelador da Espanha, um constelador internacional. Ele vai falar sobre o equilíbrio entre o dar e o receber nas relações amorosas. Como é que os casais equilibram esse dar e receber? Essa aula é uma aula que é fechada, tá? Então quem quiser participar tem que me solicitar. Vocês vão para um grupo e lá no grupo às 19 horas nós liberamos o link para vocês entrarem na aula. Gente, ele é fantástico, tá? Vamos começar às 20 horas e vamos até às 21h30. Então é uma aula que a gente vai receber bastante. Anne, ótimo tema. Hoje nós vamos falar sobre as feridas emocionais. E quando nós falamos de feridas emocionais, é impossível não nos conectarmos com a nossa criança. Tô vendo a Júlia entrar. A Júlia é uma querida lá de Itumbiara. Estou chegando em Itumbiara dia 23. Quem é de Itumbiara, eu vou ficar aí até o dia 9. Não vai ser bem até o dia 9, né? Porque eu vou babar na minha neta, corujar minha neta, né? Então, gente, hoje nós vamos falar dessas feridas, desses traumas, desses dramas, né? Em que momento nós somos adultos, por que a Claudiane, esse povo de psicanálise, constelação, Gestalt, o que esse povo vive falando aí? O que é isso que fala de criança, que eu sou criança, né? Que eu tenho uma criança ferida, que eu tenho uma criança birrenta, que eu tenho uma criança dramática, que eu tenho os meus mimimis, né? O que é isso? O que ela tá falando? E às vezes nós temos assim a estranha mania de achar que todo mundo sabe o que é isso, né? Então eu chamei a Carolina, porque a Carolina, ela vai falar um pouco mais a respeito de como é que nós nos conectamos com a criança através dessas feridas, dessas partes nossas que são feridas, doídas, ressentidas, traídas, magoadas, né?
A Carolina já está aqui entrando para fazer esse trabalho conosco, ok? E a gente vai tecendo junto. Então, eu estou dando um tempinho para outras pessoas entrarem. A Leila está chegando, porque eu quero fazer uma vivência inicial e é importante que as pessoas já estejam se conectando. Eu entrei um pouquinho, porque eu estava assim, com vontade de falar com vocês também, vontade de me posicionar já. A minha criança vai ver o fole que eu já queria entrar, essa é a verdade. Vamos lá. Vamos aguardar a Carol entrar. Carolzinha, entrando. Olá, Oi, tudo bem? Como vai? bem-vinda, Carol! Bem-vinda! Gente, para Obrigada. vocês que não sabem, a Carol, onde é que você escolheu passar o seu aniversário, Carol? Nada mais, nada menos que em Florianópolis. Jurerê. Será por quê? Será porque Ter é, amigos no litoral é muito bom, né? ter amigos no litoral é maravilhoso. E eu sinto muita falta dos meus amigos do Rio de Janeiro, né? É engraçado essa coisa dos amigos, né? Eu assisti um filme com a Jane Fonda. Eu não sei se vocês aí que estão chegando agora, terapeuta guia de conexão, vamos falando de onde vocês são, vamos interagindo, vamos conversar. Gosto de conversar. A gente já vai falar de ferida, né, Carol? De dor. Então, vamos falar primeiro, vamos ter uma conversa legal primeiro. Esse filme da Jane Fonda me marcou bastante quando eu assisti. É um filme que se chama Se Vivêssemos Todos Juntos. Então, conta mais ou menos a história de alguns amigos, né? Na verdade, o filme começa eles resgatando um amigo de uma casa de repouso, né? O filho foi lá e coloca o amigo deles na casa de repouso e eles planejam, eles fazem um planejamento para resgatar esse amigo. E aí, o desfecho, né, é assim, eles convivendo com a velhice. A Sou Priscila, o Lupemar, a Aline, Lenise, a Sheilinha a amada, Sheilinha. ela falando que é de São Paulo. Então, e esse filme, Sheila, acabei de encontrar a sua irmã, já marcamos almocinho aqui sábado, que pena que você não vai estar, Sheilinha, tá? Já combinamos tudo. Tô achando que a Sheila vai conhecer meu apartamento antes da Sheila. Daqui a pouco ela fica brava aí. Eu. Ah, Leni, boa tarde. Então, voltando, né, ao filme, foi bem engraçado, porque é a saga do envelhecimento desses amigos, todos esses amigos que tinham história para compartilhar, tinham história para contar, e eles foram envelhecendo juntos, né? E esse amor que eles tinham pelo outro. Então, como é que eles se organizam para poder viver essa experiência de envelhecer juntos? E como que um pode cuidar do outro? Mas é tão lindo, porque assim, quantas histórias nós temos com os nossos amigos. Sheila, o filme se chama Se Vivêssemos Todos Juntos. É um filme maravilhoso, maravilhoso. Porque dá esse olhar, né? Esse olhar de todas as histórias que nós vivemos com os nossos amigos e como é que nós podemos cuidar desse lugar de gratidão, essa gratidão que a gente falava ontem, essa gratidão em movimento, né? Olha que bonito. Gratidão em movimento. Tô vendo a Aline chegar aí. Então, vão chegando, vão falando de onde vocês estão, né? E E nós por vamos falar em amizade, né? Além da parceria que nós temos, por falar em amizade desde 2006. Em Uberlândia, nós nos conhecemos. Em recursos humanos, a Claudiana era minha gerente de RH em uma empresa em Uberlândia. E começou a nossa amizade. E aí eu comecei a minha experiência com recursos humanos. E nós fizemos cargos e salários, fizemos arte terapia, fizemos muita arte nas empresas. Você sabe Lembra? que eu lembro demais, né?
Lembro. Como eu lembro, eu tenho profunda gratidão pela minha época de recursos humanos. Tenho profunda gratidão, né? Porque eu já estava a serviço da vida. Acho que nós já estávamos a serviço da vida. E nós tínhamos, dentro de todos os recursos que a gente conhecia, nós tínhamos o desejo de fazer algo, né? Então, eu Sim. sentia que o nosso trabalho, ele era um trabalho que acolhia a pessoa numa qualidade de presença já. A gente tinha uma qualidade de presença compatível com todo o conhecimento que nós tínhamos há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não é? E lá também a gente tecia muitos encontros, encontros já transpessoais, encontros holísticos. Quantas pessoas boas nós levamos na Policard, pessoas que eram voluntárias, porque a gente nem tinha esse recurso todo financeiro, né, para poder explorar, era a condição da empresa, mas nós tínhamos essa empatia e as pessoas vinham pela nossa empatia, né? As pessoas ofertavam, eu via muito isso, as pessoas me ofertando, ofertando para o RH, que era representado pela Claudiane, depois veio a Carol para somar, mas as pessoas ofertavam por essa visão, né, de beija-flores que nós já tínhamos, né? Ainda mais na época que eu era totalmente ligada à Unipaz de Brasília, e o símbolo era o beija-flor, e eu era do Colégio Internacional de Terapeutas, então já tinha esse olhar, esse despertar, esse florescer já estava dentro da gente, né? E quando a gente tem essa semente, Carol, as pessoas elas vão se aproximando por frequência, as pessoas vão se aproximando por vibração, né? E eu nunca me esqueço de acho que você até estava com a gente, não sei se você estava com o Jean, o Roberto Crema, nós estávamos em patrocínio. Nós E ele fomos falou juntas em patrocínio, o Roberto isso, Crema. e ele falou algo muito bonito que eu nunca me esqueci. Quando a nossa alma está disponível, quando a nossa alma ela olha, não é? Mesmo que seja com os véus ali, tudo emaranhado, mas quando ela olha de alguma maneira para a possibilidade da cura, os anjos aparecem. Lembra disso? Que ele falava: os anjos estão em todos os lugares, para quem tem olhos para ver. Assim como Diabolos também está. E Diabolos é tudo aquilo que nos fragmenta, tudo aquilo que nos tira da nossa essência, não é? Tudo Sim. aquilo que nos divide, tudo aquilo que nos divide de alguma maneira, né? Então, olha que interessante. Então, os anjos estão e diabos também estão. Então, de alguma maneira, nós precisamos nos conectar. É uma conexão. O que eu quero? Com o que é que eu quero me conectar? Nossa, o que é isso? Para onde está direcionado o meu olhar? Eu escolho aquilo que eu me conecto, né? Então, é bonito. Então, que bom, Carol, que nós tivemos essa conexão. Que bom que dessa conexão surgiu tanta coisa. Aí nós fomos trabalhar, nós montamos uma empresa de RH, né, Carol? A recriar, né? A Mas recriar. antes disso, é importante a gente ressaltar que nas empresas tem os jogos de poder. E nós precisamos ficar de olho mesmo nisso, né? Então, eu vou vibrar em que frequência? Então, recursos humanos, se a gente for pensar sistemicamente, né, o corpo diretivo, né, são os pés, a direção da empresa, e os recursos humanos, né? Recursos humanos olha para quem, olha para onde. Então, é algo assim que nós precisamos olhar uma forma de honrar a experiência com recursos humanos também. Foi eu ter me direcionado também um pouco para a constelação organizacional, para a constelação de empresas, e o quanto eles precisam, né, desse olhar mais humano, e quantas empresas estão voltadas agora também para isso, né?
Você sabe, Carol, que eu fiquei muito tempo, né? Depois fomos para outros espaços que também tinha a ver com recursos humanos. E teve um momento, assim, que eu queria tanto, né? Eu dizia que eu tinha uma vida dupla. Você lembra, né? Eu falava, a gente já tem uma vida dupla. Eu fico o dia Sim, todo na empresa e à noite eu vou para o consultório. Em finais de semana eu ia para o consultório. conciliava os dois. Eu sempre tive muita força de trabalho, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, até exageradamente. Gente, eu tô arrumadinha daqui pra cima, tá? Porque meu pé agora que eu vi que tem areia. Eu acabei de chegar na praia. Mas olha só, Não. eu quis sair da organização, mas eu acabei indo para um lugar muito nobre que eu sempre quis, que foi atuar com grandes executivos. Porque eu acabei, mesmo dentro da constelação, que eu nem falo que é organizacional, né? Eu acabei pegando esse nicho. Eu tenho alguns grandes executivos, que eu dou exemplos de vez em quando, gente que movimentam milhões, né? E que fazem movimentos comigo toda semana, que estão nesse autodesenvolvimento, e de alguma maneira é um jeito de honrar. E de alguma maneira, tão interessante isso, que eu acabei indo para quem eu queria, aquele que eu posso de fato influenciar. Quem chega para que eu possa influenciar, né? Então, é muito bonito isso. Então, gratidão, Carol, por estar a serviço da vida comigo esse tempo todo, por escolher passar o seu aniversário comigo, gente, que é o dia 18, aniversário da Carolzinha. E já fechei a minha agenda. Não vou trabalhar, não adianta ninguém me procurar dia 18. Dia 18 a prof não trabalha. Alpérico, Renato, dia 18, pena que você não está aqui. Eu sinto muito que você não esteja aqui, né? Mas dia 18 eu estou por conta da Carol. Nós vamos lá, nós estamos aqui em Jurerê, vamos lá para a Praia do Forte, vamos ver o pôr do sol lá em Sambaqui. Gente, tem coisa mais bonita? Não tem. Essa é a força da amizade, né? Gente, quem está chegando agora, o nosso tema são as feridas emocionais. Eu convidei a Carol para a gente falar um pouquinho desse assunto. Quem for chegando vai dizendo de onde vocês são, quais são as feridas emocionais de vocês, quais são as dores de vocês, né? E para a gente iniciar de fato, porque isso tudo aqui foi uma conversinha das pessoas irem chegando, eu vou tirar uma frase de solução para que a gente possa sentir as nossas dores reais, não é? Todos nós temos essa criança. Então, eu vou tirar uma frase para que a gente sinta essas emoções no nosso corpo. Então, deixa esse corpo bem disponível para a sensação, para que vocês vão sentir o que vem, o que se revela. Vamos falar um pouquinho dessa comunicação fina, dessa linguagem fina da alma, né? Então, se conecta com a sua alma, com a sua grande ferida, e vamos ver qual é a frequência que move esse encontro de hoje. Como é que nós vamos tecer esse encontro hoje? Agora eu estou pronto para olhar para a vida. Agora eu estou pronto para olhar para a vida. Olha que bonito isso. Agora eu estou pronto para olhar para a vida. Bom, né? Que todo mundo que está aí nesse momento está nessa frequência. Estou pronto para olhar para a vida. E Porque quem está temos muita. pronto para olhar para a vida é o adulto, né? O adulto ele se sente pronto para olhar para a vida. E ele se sente pronto para fazer o que é preciso, o que é necessário do mundo adulto. A criança muitas vezes não quer enxergar as coisas, né? E olha que lindo, olha que frase linda. Eu estou muito grata de estar aqui, de ter sido acolhida pela minha grande amiga,
Claudiane, de tantos anos, nós sempre me acolhendo com tanto carinho, com tanto amor, e a gente se diverte tanto. Mas a gente também trabalha, né? Então é trabalho, diversão, e já fomos ao mar, já caminhamos, e estamos procurando aqui um lugar bem legal para passar meu aniversário. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, né, compartilhando com você esse momento. Tantos outros que nós compartilhamos juntas. E a nossa história de muitas trocas, eu tenho muita gratidão. E aprendi, né, a constelação chegou até mim através da Claudiane. Um dos nossos momentos, ela falou uma frase e eu falei, nossa, mas me explica melhor. Ah, você precisa fazer a formação. Mas chegou no momento certo, porque ela deu a primeira turma em Uberlândia, a segunda turma. Eu fui na terceira turma, mas já acompanhando todo o movimento, tanto o movimento na vida dela, quanto o movimento das pessoas que passaram por ela e que formaram. E na minha prática clínica, né, eu sou psicóloga clínica e também consteladora, eu sentia que faltava algo, mas também faltava para mim, faltava para minha cura. E além da técnica, além, né, de tudo ali, da vivência, faltava algo e a constelação veio agregar. Então ela veio agregar e eu sou muito grata a Claudiane por isso também. Mas a nossa história vem de antes, vem de recursos humanos. Posso contar uma história? Ai, 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 pode. Não vai complicar a minha vida, não, né? Vocês estão pensando que a gente só trabalha, né? Antes de falar de feridas emocionais, as 5 feridas, bom, eu já estava nas minhas feridas, né? Porque uma das feridas vem da infância, todas as feridas vêm da infância, mas uma delas tem a ver com o que Freud dizia, a histérica, a filhinha do papai, o complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo que não foi resolvido. E uma das características é a sedução, né? É a mulher fatal. Normalmente, pessoas muito ligadas à TV, essas atrizes de Hollywood, todas as filhinhas do papai, né? Todas, todas. E aí eu tinha acabado de me separar, saído de um casamento de 13 anos. Me casei aos 17 anos, né? E aí, claro que eu grudei na Carol, né? Porque a Carol era cheia das festinhas. Cheia das... A Carol era a rainha das festas, né? Era a festa do pijama, festa de não sei o quê. Tá bom que eu nunca fui na festa do pijama com a Carol, mas tudo bem. Era Na cheia de época da festinha. Policardi. Época do Policardi. E aí, um belo dia, a Carol falou assim, vamos para uma festa comigo. Bora, meu nome é pronto, né? Eu prontíssima. Mas na fase mais histérica da minha vida, sedutora, achava uma maravilha sair, ver gente bonito, né? Imagina, que 13 anos casada, 5 filhos, 4 filhos vivos. Então, não tinha, imagina, não tinha experiência de nada. Saí com a Carol. Fomos para baladinha. Fomos pra baladinha, gente, que coisa maravilhosa. E eu lá, gerente de RH, toda certinha, um trauma na minha vida que eu tinha. Todo mundo que se aproximava de mim era para trazer currículo. Né? O boyzinho chamava para jantar, ia jantar com o boyzinho, de repente estava o boyzinho dando currículo. Meu Deus, aquilo era um trauma da minha vida. Aí, lá no meio da festa, com a Carol, encontrei um mocinho super bonitinho. Dei beijo na mocinha até. Lembra disso, Carol? E a Carol Lembro. toda românticazinha, sempre, como sempre foi, toda menininha pra casar, né? Toda românticazinha. Chegou e falou assim, com esse jeitinho, Carol, de ser, né? Amiga, como chama você? Eu olhei e falei, sei lá, Carol. Quero casar com ele não, só quero dar beijo. E a Carol, o quê? E eu disse, imagina, eu só quero beijar o moço, Carol, sem nem o nome dele, né? Então, assim, a gente tem muita história. E a Carol ficou toda
Depois veio perguntar, amiga, você tá bem? Eu falei, amiga, eu nunca te tão bem. Só queria beijar o moço, não queria casar com ele. Não queria nem o telefone dele. Então, minha gerente de RH na época, mas super aberta, fazia macarrão em casa, chamava toda a galera, queijos e vinhos. Então, a nossa história tem tempo, né, amiga? De 2006 para cá, e eu tenho muita gratidão a tudo isso. E foi no momento que você disse, olha, você precisa curar a sua criança. Nós fazendo na piscina do seu prédio, lá no Varandas do Praia. Mas como assim, né? Como assim curar minha criança? E aí a gente vê que quando chega alguém no consultório, quando chega alguém até nós, é a criança ferida que chega. E hoje, vou falar um pouquinho das 5 feridas emocionais, só trazendo essa leitura aí da Liz Bourbon, mas tem também a leitura dos traços de caráter. E aí, sempre que chega alguém no consultório, e muitas vezes aquela ferida, ela, né, é tocada, e alguém mexe naquele ponto e nos afeta, né? E por que nos afeta? Então, é necessário, né, no processo terapêutico, é necessário olhar para isso, olhar para essa ferida. Então, quais são nossas feridas? Quais são as máscaras? Quando que essa ferida se origina? E é na nossa infância. As nossas feridas, elas, né, acontecem ali na nossa infância, na nossa relação com os nossos pais. E a máscara, né? Nós criamos as máscaras e num determinado momento não funciona mais. Então não funciona mais. E eu quero entrar em contato com a minha essência. E eu quero olhar para mim e não está funcionando. Então, eu busco ajuda profissional, terapêutica, constelação, né? Terapia mesmo, porque não dá mais, né? Então, nós temos todas as feridas. Uma delas, assim, que é predominante, né, é a rejeição. E em vários momentos nós nos sentimos rejeitados, né? A criança se sente rejeitada. E no mundo adulto, nós atraímos pessoas que vão tocar nessas feridas, né? E onde dói. Então, como eu me comporto no mundo adulto, quando eu tenho essa ferida da rejeição? Vou me sentir rejeitado por todo mundo, vou me sentir excluído. E vai me afetar muito quando alguém não me convida para uma festa, e vai me afetar muito quando eu não sou a escolhida, quando chega um terceiro, e aí eu me sinto mesmo excluída. Então, são várias, então são 5. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e da injustiça. Quantas vezes, Claudiane, algumas pessoas chegam para você e a historinha é a mesma, só muda o personagem. Porque eu me senti traída, porque eu me senti humilhada. E vão atrair pessoas, vão atrair situações, circunstâncias em que aquela história vai se repetir. Só muda o personagem. E eu quero sair disso. Como eu faço para sair disso? Então, Carol, uma coisa que vem da análise transacional, né, e que eu acho muito interessante é o script de vida. Onde é que nós estamos paralisados? E às vezes isso é tão complexo, porque quando você fala da rejeição, talvez. Você consegue fixar o tema, amiga? Deixa eu ver aqui. É porque eu tô sem as feridas. Só um minutinho. As 5 feridas emocionais. A Carla está perguntando, só tem essas 5 feridas? Parece que não estou em nenhuma delas. A leitura são essas 5. Em algum momento, a gente se identifica mais com uma ou com outra. Mas isso é tão interessante, porque quando a gente pega, por exemplo, a rejeição, às vezes não é que a mãe, porque a rejeição está muito ligado dentro da bioenergética, da análise bioenergética ou da terapia haitiana, ela está muito ligada
aos primeiros meses de gestação, aos 3 meses iniciais da gestação. Às vezes a mãe, ela nem sabe que está gestante, mas ela tem sintomas, ela passa mal, ela está rejeitando, nem é o bebê, ela está rejeitando aquela emoção, aquela sensação, aquele mal-estar, né? Às vezes, e nunca é, olha só, tanto que é maluco, porque a rejeição, eu não estou rejeitando a Carol, eu não estou rejeitando no meu útero o Marco Túlio, que é o meu primeiro filho. Eu estou rejeitando a situação toda que eu estou vivendo. Eu estou com um companheiro desempregado, ou talvez, não é, pegando no ditado popular. Esse filho é filho de uma transa, uma noite. Uma noite que eu fui lá e transei, engravidei. E a gente já sabe que não existe filhos, não é? Dessa maneira. Os filhos não são concebidos dessa maneira. Os filhos são concebidos por um amor inconsciente, totalmente inconsciente, por uma frequência inconsciente que une aquele casal. E às vezes a mãe está ali vivendo essa experiência e a criança vai sentir essa rejeição. E ela vai passar a vida inteira naquele cenário. E ela vai projetar a rejeição no mundo como um todo, nas pessoas. E aí, nesse momento, ela se conecta com o arquétipo da vítima. Né? E olha o que é a vítima. Toda pessoa que vibra na frequência da vítima, ela está a serviço do feminino ferido da mãe. Ai, meu Deus, olha que complexo. E todo mundo que chega me mostra a ferida da rejeição que eu senti no útero da mãe e que eu gravei, eu memorizei. E quando a gente vai olhar pelo aspecto da bioenergética, e isso acontece no desenvolvimento, pela mielina. E isso fica registrado a nível corporal. E como é que nós desfazemos isso? É muito forte, porque é a nível celular. E as nossas feridas são também as feridas dos nossos pais, porque a minha criança conectada com a criança dos meus pais, com a criança da minha mãe. Então, a minha mãe também teve essa ferida, provavelmente. E aí é interessante o caminho de cura, que o caminho de cura é aceitar, reconhecer, identificar e enxergar também essa ferida nos meus pais, porque eles também vivenciaram essas feridas. E o que você está trazendo, né, a mãe rejeitou a situação, talvez rejeitou até a família do pai, mas a criança, ela experimenta, e a criança, ela registra como uma rejeição. E ela não sente, né? A mãe, ela pode nutrir de diversas formas, mas o que ela sente forte, né? Não, minha mãe me rejeita, mas ela não observa, ela não consegue reconhecer tudo que a mãe, né, oferta, porque aquilo fica muito evidente, essa ferida, né, da rejeição. E qual é a máscara? A pessoa se retira, é o escapismo. No traço de caráter, né, é o esquizoide, que se retira, ele se retrai, e muitas vezes ele também se retira tanto das... Ele rejeita para não ser, né? Ele vive isolado porque ele tem tanto medo da rejeição que ele não quer contato. Ele não quer contato. E as doenças, que a gente identifica também as doenças, no livro da Lise traz diversas doenças, doenças de pele, né, que são doenças de contato, as alergias, né, porque é não me toque. Então tem pessoas que têm muita dificuldade com o toque. E aí a gente identifica as feridas aí também nas doenças, né, que as doenças são manifestações também de sintomas físicos também para nos proteger. E a rejeição, a gente confunde muito rejeição com abandono, né? Na rejeição, ela tem a ver com eu não quero você, né? Eu não quero você. No abandono, eu não estou disponível para você. O abandono, você escolhe outra coisa, e não a criança.
Então eu escolho trabalhar, eu escolho o irmãozinho que acabou de nascer, eu escolho fazer qualquer outra coisa. E aí eu sinto esse abandono, né? A criança sente esse abandono ali, mas ela não tem a ver com o ser. A rejeição, sim. A rejeição, eu não quero você. Então, as frases comuns são: ah, só que vontade de sumir, eu não sirvo para nada. Quem tem a ferida da rejeição, ela fala muito essas palavras: nada, vontade de sumir, que é do esquizoide, que é do escapismo. A ferida do abandono é aquela ferida da dependência emocional, daquela pessoa que te cola, que te gruda. Então, ela não quer fazer nada sozinha, ela quer fazer com alguém, com companhia. Então, vem aí o oral, a oralidade. Ela fala, fala, fala para te segurar. Então, não te deixe ir embora. Fica comigo, não me deixa. E você dizer assim para ela: olha, eu vou te deixar agora, porque eu tenho outras coisas para fazer. Essa palavra para ela, sabe, entra e já é um gatilho para tudo que ela sente do abandono. Então, a gente identifica, né, a rejeição e o abandono. E a Liz, ela diz o seguinte, que a rejeição tem a ver com o genitor do mesmo sexo e o abandono do sexo oposto. Então, eu me sinto rejeitada pela mãe, se mulher, e abandonada pelo pai. E o homem se sente rejeitado pelo pai e abandonado pela mãe. E nós aprendemos a amar com o genitor do mesmo sexo. Eu aprendo a amar com a minha mãe. E eu aprendo a receber amor com o meu pai. Então, se eu, num dado momento, me sentir rejeitada pela mãe, eu vou ter essa dificuldade também. Até porque, Carol, toda a linguagem amorosa vem da mãe, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, que dizem assim, eu tenho dificuldade com amor, eles estão dizendo, né? Tem uma dinâmica inconsciente. Eu não me senti amado pela minha mãe, ou a minha mãe não se sentiu amada na vida, e eu carrego isso por ela. Então, todas as doenças emocionais, depressão, esse vazio existencial, tá tudo na relação. O que é que eu vi no olhar da minha mãe que me causou isso, não é? Então, é muito interessante. E se eu me sentir abandonado, rejeitado pela minha mãe e abandonado pelo meu pai, eu fico pensando se eu sentir isso com o pai de fato, ou com o pai que a mãe trouxe para mim, né? Porque eu posso ter, né, o abandono da mãe pelo cônjuge, pelo parceiro. E talvez eu nem tive acesso a esse pai, né? A relação de filha e pai e filha, né? Então, para que relação que eu estou olhando? Estou olhando para o abandono da minha mãe, que foi deixada pelo marido? Ou pode ser duplo também. Também posso sentir que o meu pai está ausente ali. E ele está ausente porque ele não quer a minha mãe. Então ele abandona a minha mãe, e quando ele abandona a minha mãe, ele também me abandona. Eu tenho percebido essa lealdade das crianças aos pais. E nós, meu Deus, como nós repetimos a história dos nossos pais. Você sabe que eu faço terapia com um bruxão, eu acho que está por aí, lá de São Paulo, né? Morro de paixão por ele, amo, já convidei, ele vai vir para cá, o meu terapeuta na minha casa, meu Deus. Ele vai vir para cá. Mas esses dias você estava trabalhando comigo, as feridas, né? E ele virou para mim, e eu contando para ele, eu falei assim, eu não entendo. Porque quando eu me separo, esses maridos ficam com tanta raiva, como se eu tivesse abandonado. E aí ele virou para mim e falou assim, Claudiane, você tem uma abandonadora dentro de você. Por que é que você precisa abandonar os homens? A gente estava trabalhando na sensação. Eu acho muito interessante, né? Ele disse, eles se sentem todos abandonados por você. E você sabe da minha história, eles ficam magoados, né? É uma coisa louca, assim, magoados 20 anos, 30 anos, é uma coisa estranha.
E aí eu comecei a olhar para aquilo através com o olhar do meu adulto. Realmente, isso não é a Flávia, bonitinha, lá de São Paulo, minha aluna. Foi minha aluna. Agora já é uma consteladora maravilhosa. E aí, ele disse assim para mim, porque é que é desencadeado essa sensação neles de que você abandonou, de que você foi embora, e porque essa raiva, não é? E, e aí eu tive um insight muito interessante no movimento que ele fez comigo, que a minha mãe, ela abandonou o primeiro noivo dela, faltando 30 dias para ele se casar. Por questões religiosas, uma confusão lá do interior de Goiás, que eu não quero nem saber. Mas a minha mãe abandonou. E esse noivo da minha mãe era primo primeiro dela. Ou seja, ele também estava no meu sistema familiar. Não é? E como os homens que chegavam por essa frequência, essa vibração. E teve uma época, quando eu estava fazendo psicanálise, eu cismei uma época na minha vida que eu queria fazer psicanálise forense, você lembra? Eu fiz uns cursos em São Paulo com o Dr. David Zimmerman, que cuidava do caso do Índio Galdino, da Suzane, que matou os pais. Eu fiz um trabalho com ele em São Paulo, e foi muito interessante. Nesse trabalho, eu tomei consciência, eu cheguei a falar, eu tenho prazer quando eu abandono. Eu lembro disso direitinho. Isso tem uns 15 Olha anos atrás. só, E eu conectada com ex-parceiros, né? Como nós nos conectamos com ex-parceiros dos nossos pais? com o sentimento desse ex-parceiro, que também era meu primo. E eu me recordo que eu disse assim, quer saber, numa vivência, eu acho bom quando eu vou lá e abandono. Né? E foi o tema da minha constelação no México com Bert, que ele disse para mim assim, não tem constelação para você. Eu disse, por quê? Porque você não ama os homens, você precisa dizer a eles, amados homens. E eu comecei a rir no meio de 2.000 e tantas pessoas, né? E aí ele disse, quando você aprender a olhar para o masculino com respeito, você está curada. Que lindo, E aí, né? nesse movimento com o Marcelo em São Paulo, eu vi claramente, né, o quanto eu tinha olhado para a primeira história de amor da minha mãe e o quanto eu estava fiel a ela. Eu não olhava para a dor desse noivo que foi abandonado quase que no altar. Eu olhava para esse luto que minha mãe viveu. Porque depois de 1 ano que ela se separou dele, ela conheceu o meu pai, se casou com meu pai e eu nasci. Imagina quando eu nasci. Se ela queria que eu fosse filha do meu pai? Imagina, claro que não. Hoje eu tenho consciência disso. E aí, quando o Marcelo, na minha separação agora, olhou para mim e disse assim, sinto o cheiro de uma abandonadora no ar. Que jeitão dele de ser. Eu falei, mas eu não sou abandonadora, mas eles sentem abandonados, né? E aí eu fui reverenciar toda a história que a minha mãe viveu com esse noivo dela, toda a história de sofrimento dele e, gente, então uma fofoca para vocês. A minha tia me ligou recentemente e disse, sabe quem esteve aqui? Ficou viúvo e perguntou pela sua mãe? Ex-noivo da minha mãe. Foi na casa da minha tia perguntar pela minha mãe, né? Então, assim, você se liberou disso? Sei lá, nem penso em me casar tão cedo. Mas a cura, ela vai chegando. Ela vai chegando. Ela não vem de uma vez. Não é em doses alopáticas. Vem em doses homeopáticas mesmo. E a gente vai tomando conhecimento aqui, tomando conhecimento ali. Quando a Carla traz essa questão, eu não me encaixo nas 5 feridas. Pode ser uma defesa, porque se a gente pegar todas as feridas, é claro que nós nos encaixamos. E o pior, às vezes, nós estamos a serviço das feridas dos nossos pais. Na grande maioria, nós estamos a serviço delas. Não é? E quando
eu localizo, algo acontece. E eu amo na constelação quando o Hellinger sempre fala, e eu questionava muito lá no México, eu dizia, mas vem cá, eu tô cansada, né? Tá de sacanagem comigo, né? Tá de brincadeira comigo, porque sai de um, entra em outra, em outra. E aí ele disse assim, é só a pedra no lago. Mas uma pedra no lago parado, ela vai fazendo uma vibração. E essa vibração, ela cria um movimento de expansão. Então, o quanto isso é rico e o quanto esse tema, hoje eu posso falar dele, quando eu olho para minha neta. E quando vejo florescer na minha neta um feminino saudável, um feminino empoderado, um feminino que pode ser visto. Ah, vai ter feridas? Vai. Vai ter feridas. Claro que vai ter feridas. Não é? Mas talvez, sabe, essas feridas tão dramáticas, que nos aprisiona tanto, que nos cega, que nos coloca totalmente a serviço do sistema, não é? Que tem tantas falências, tantas mortes. Eu conto essa história. O meu bisavô matou o delegado lá em Petrolina. Gente, se pegar a geração do meu bisavô, todos os homens que nasceram depois dessa morte, desse assassinato, todos faliram. Todos faliram. Todos. Todos a serviço dessa história. Que tem a ver com meu bisavô, Carol? Responde para mim. O que eu tenho a ver com meu bisavô? O que eu tenho a ver com o noivo da minha mãe que foi abandonado? Não é? Ao mesmo tempo, nada e tudo, né? Ao mesmo tempo, o que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver? Eu quero viver minha vida, mas nada e tudo. Sabe aquela coisa assim, meu Deus do céu, manda, como é que é? Manda manancial de bênção, não manda mais tragédia, né? Mas até quando, se a gente não tomar consciência? Isso. E tomar consciência, enxergar e incluir, porque alguém precisa incluir. Alguém precisa incluir no sistema. Então, para onde eu olho? O que eu preciso fazer? Para até liberar quem vem depois no meu sistema, os filhos, netos. E quando você fala do abandono e das feridas, né? É difícil identificar, Carla, porque por conta das máscaras. Então, quando o ego ele precisa se defender para manter a integridade dele. Então, às vezes, nossa, eu não identifico nenhuma delas, mas em determinada situação, como eu me comporto? E as pessoas que chegam na minha vida e as situações vão se repetindo. Eu montei até um questionário na última vivência com várias afirmações para você identificar a ferida. Quem quiser, me chama no direct que eu vou mandar esse questionário. E a minha cura também foi a partir do momento em que eu identifiquei qual era a minha ferida. Porque era muito doloroso o abandono da minha mãe. Mas o abandono da minha mãe era abandono da minha mãe. Mas a ferida se repete. E a ferida repete conosco. E se nós não olharmos, vai repetir nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos descendentes. Então, olha como é lindo ver, né, a sua neta toda, né, plena, toda leve. Então, essas crianças que vêm agora após a nossa cura, então nós estamos fazendo um trabalho árduo, né, como terapeuta, vários terapeutas aí nos acompanhando e primeiro é a nossa cura. Então, para que nós também possamos estar ali com quem nos chega até nós precisamos assumir, entrar no nosso processo, nas nossas dores. Muitas vezes eu coloco a minha dor no bolso para olhar para a dor do outro, mas eu também tenho um momento que eu preciso olhar para a minha dor, para as minhas feridas. Então, essa máscara vai proteger o meu ego. Então, num dado momento eu me senti rejeitada, eu senti, né, o abandono, meu abandono pelo meu pai, o abandono da minha mãe pelo cônjuge.
a terceira ferida, que é a ferida da humilhação. Tem algumas situações que eu me sinto humilhada, né? E como eu me comporto nessas situações em que o que eu fiz não foi legal. Quem se sente humilhado, qual é a máscara dele? Ele vai fazer pelo outro. Ele quer ser útil, ele vai fazer pelo outro. E muitas vezes ele não faz para ele mesmo. Ele não olha para si mesmo. E o maior medo dele é o medo da liberdade. Então ele se ocupa de muitas coisas que não são para a vida dele, fazendo pelo outro. E muitas vezes ele espera do outro um reconhecimento. Ah, mas eu faço tanto por você e não sou reconhecido. E aí o lindo disso é que tem o caminho da cura. Então eu identifico e tem o caminho da cura. O caminho da cura da rejeição é eu ocupar o meu lugar. Isso é tão bonito porque a constelação ela vem, né? E é lindo como as coisas casam uma com a outra, né? Então, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar no sistema? Qual é o meu lugar nessa família? Qual é o meu lugar na vida? Qual é Então, a ordem do meu nascimento, né? Eu vejo muito que as pessoas chegam e eu digo, qual filho você é? E aí a gente descobre, ela está lá vivendo como um primeiro filho. Isso é um curso que eu vou dar com o Tarso no final de janeiro, né? Que é sobre o comportamento de acordo com a ordem de chegada, as profissões, né? A luz, a sombra, como é que a gente pode integrar tudo isso? E eu percebo, as pessoas não sabem nem qual é a ordem dela. elas E não aí, como é sabem. que isso não vai dar problema, né? Como é que isso não vai dar problema? Então, e às vezes a gente olha no sistema, hoje eu constelei uma cliente na hora do almoço, ela enorme, tentando salvar a mãe com 87 anos, ela com 60 e tantos, ela julgando a mãe, ainda condenando, criticando. Veio da Itália, não tem coragem de ver a mãe, ela mora na Itália, não tem coragem de visitar a mãe, porque tem raiva da mãe, a mãe vai passar por uma cirurgia enorme agora. Qual é a chance de sair viva? Pequena. E aí eu disse para ela, basta de guerra, basta de guerra. Olha o tamanho que você está. Por isso você está tão adoecida quanto a sua mãe. Tem uma passagem do Bert Hellinger que perguntaram para ele, né? Diversos trabalhos que eu vi o Hellinger fazer, mas estou falando lá do México, que foi a formação que eu fiz com ele. Daí perguntaram para ele assim, como identificar se o nosso cliente está no mundo adulto? E aí ele diz, quando ele está criando prosperidade, quando os sintomas do adoecimento apontam para uma direção. Então, o que ele considera doença? São as doenças físicas, a falta de prosperidade. Ele dizia muito, né? Criança não ganha dinheiro. Quem está vivendo no passado está na infância. Quem é refém de emaranhamentos passados, não ganha dinheiro, entendeu? Então, como é possível fazer diferente? Olhando para as dores da nossa criança, devolvendo para os nossos pais aquilo que pertence a eles. E o que a gente faz? Quer salvar o pai com 90 anos, a mãe com 80 anos, julgando, na raiva, hein? Quer salvar na raiva. Porque o salvador, em algum momento, ele vai se desconectar, ele vai quase que para uma psicose. Porque chega um momento que não aguenta, não aguenta. E aí eu fico pensando que vem todos esses recursos para dizer assim, solta esse peso que não é seu. Libera essa rejeição, não é? O mundo é tão bonito. Gente, o mundo é lindo. Ontem eu fiquei vendo um monte de fotos de viagens que eu fiz. Eu amo viajar com meu filho. Nossa, amo viajar com meu filho. Filho ama viajar, mora na Inglaterra. A gente já foi para tudo quanto foi lugar juntos, né? E eu fiquei pensando,
Como o mundo é grande, vasto, lindo, maravilhoso, para a gente ficar na lamentação da infância. Mamãe não deu, papai não deu, faltou, né? E aí vai criar sintomas. Mas Sintomas, e eu brinco, né? Tá na hora de se reduzir ao tamanho normal, tamanho de filho. Qual é a estatura adequada? A estatura de filho, né? Se eu não Mas às saio disso, vezes, Claudiane, enquanto a pessoa não entra na dor, não entra na peraí. ferida, ela não enxerga, né? Então eu não enxergo o mundo, eu enxergo a minha dor, Sim. né? Você estava dizendo quanto o mundo é bonito, quanta coisa boa tem me esperando aí. Mas enquanto eu não olho, eu estou olhando para essa dor. Enquanto eu não olho, enquanto eu não curo, eu não tenho olhos para ver, eu não tenho olhos para enxergar. Então, talvez eu precise realmente ir lá, voltar lá naquele lugar de dor, lá no trauma. Então, o trauma é aquela ferida que ela fechou, né? Tá fechadinha ali, mas a qualquer momento se mexer vai doer. Mas que eu preciso colocar o remedinho lá, preciso colocar o remedinho para curar, para eu poder me abrir para enxergar a vida, para enxergar as possibilidades que a vida traz, as que eu posso escolher para a minha vida. Então, interessante é o caminho de cura e as falas de cura, né? Então, eu tenho ali os meus medos, eu tenho aquela ferida, eu tenho essas máscaras, então enxergar essa máscara, enxergar o caminho de cura, né? Então, se eu estou controlando a minha vida, né? Eu estou controlando as situações, porque o que sai ali do meu controle, eu sinto que tem um risco, que tem um perigo. Eu faço isso? Em que situações que eu faço isso? Você falou do abandono. Muitas vezes, eu mesma, eu me comporto assim, abandonando projetos, abandonando pessoas, me abandonando. Então, essa ferida é dos outros para mim e de mim para mim mesma. Então, eu mesma faço isso. E estou abandonando meus sonhos. E me abandonando. Em quantas situações a gente percebe, né? Nossa, Me eu abandono não. pelo outro, né? Eu vejo tantas relações abusivas. O que que a gente faz? É um abandono profundo com o nosso lado saudável, não é? Sim, Você falou que quem está na criança doente, na criança ferida, não consegue não olhar para a consegue ver. grandeza, não consegue olhar para a grandeza da vida, não é? Não. Porque é Eu porque aqui enxergo dentro pequeno. tá sangrando, tá tão doentio que não é possível. Eu falo que só consegue celebrar, né? Entrar no movimento da contemplação e da celebração quem está no adulto. E não é possível estabelecer um movimento na vida, um fluxo saudável, ter rendimentos, ter amor, amor saudável, né? Chega de amor enroscado. Quem está buscando isso? Agora, isso dói? Isso dói? As pessoas chegam para o processo achando que vão olhar para a feridinha do trauma, né, para o cenário, sabe, assim, querendo escolher como é que vai tratar a ferida que está ali contaminando tudo. Olha, gente, vai ter que tirar, vai ter que limpar, vai doer, dói, Dói dói. mais de uma vez. Muitas vezes é necessário voltar lá. Mas o adulto voltando com a sua criança, né, já cresceu. Então eu tinha 10 anos quando isso aconteceu. E eu dei conta, naquele momento, com essa idade, com aqueles recursos emocionais que eu tinha, eu consegui. E agora? Então, fortalecer o adulto e entrar em contato. A primeira coisa é identificar essa ferida. Porque a vida vai trazer as pessoas, as situações vão se repetir para que eu olhe para isso novamente, né? Enquanto eu não olhar, eu vou viver a mesma experiência. Só muda o cenário. Vai cair. Olha, amanhã temos a live com o Guilhermo, maravilhosa, fechada. Pede aí que eu mando o link para vocês. Gratidão, Carol, gratidão. Gratidão, vai ficar aqui a live. Um abraço, Beijos na alma. beijo.
Vamos aproveitar a praia, amiga. Tchau. Tchau.